Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. E como é bom a gente poder parar um pouco do nosso tempo, da nossa vivência em casa hoje nessa quarentena, para poder ouvir e aprender mais da Palavra de Deus. Então hoje nós estamos na 9ª aula do nosso curso Equipes que Multiplicam, Igrejas que Impactam, e a gente vai falar do tema pontos de entrada e fuga que podem acontecer nos nossos pequenos grupos, na nossa vivência de célula, e também como encontrar e desenvolver líderes para essa realidade. Vamos comigo fazer uma oração? Você pode fechar os seus olhos e nós orarmos juntos para a gente continuar com a nossa aula hoje, a nossa 9ª aula. Senhor, muito obrigada pelo teu amor e a tua graça sobre a nossa vida. Muito obrigada pelo teu cuidado em nós a cada dia. Muito obrigada porque em ti nós sabemos que podemos crescer, nos desenvolver, e nós queremos neste momento, ó Pai, aprender mais de ti. Sermos direcionados pelo teu querer e a tua vontade sobre a nossa vida. Aprender como conduzir a vida da tua igreja, dos nossos grupos de célula, Senhor, de acordo com a tua vontade, crescendo e nos desenvolvendo em ti. Nós te pedimos e venha com a tua sabedoria e com a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler comigo Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, sempre esteja com a sua Bíblia na mão, Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22 diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Estar junto nos edifica, É isso que a palavra de Deus mostra pra gente. Estar reunidos, estar num grupo nos edifica. Nós precisamos uns dos outros para nos edificar, para nos fazer bem ajustados. Aí, juntamente com todos, nós crescemos como habitação de Deus para a vida de cada um de nós. Nessa realidade, o que a gente precisa aprender? Nós precisamos aprender que o relacionamento é a base para qualquer modelo de grupo. Relacionamento é a base para qualquer modelo de encontro que nós temos na nossa vivência como igreja e na nossa vivência no mundo comum. O relacionamento é a base. Não é um idealismo que vai fazer ser que é a base, que fará com que um grupo se desenvolva, que fará com que o grupo permaneça, que cresça. Não. Para cumprir a missão que é dada à vida de cada um de nós, a grande comissão que a palavra de Deus nos mostra de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, isso se dá na base dos relacionamentos, dentro dos relacionamentos, não é fora dele. A eficácia, por exemplo, de um sermão trabalhado, como nós trabalhamos o sermão de domingo, dentro das nossas células durante a semana, a eficácia deles para que alcance o coração do outro, para que alcance a transformação necessária, se dá, sabe como? Nos relacionamentos. Se dá com a maneira com que vocês se relacionam entre si. Dependerá de como você relaciona um com o outro dentro das suas células, dentro dos pequenos grupos que você vivencia. Então, o que isso mostra pra gente? Que nós precisamos nos conectar. A gente precisa se conectar um ao outro para que a palavra ministrada alcance e traga crescimento para a vida do próximo. Tudo, gente, que não nos traz conexão faz a gente fugir de compromissos. Tudo que não faz com que a gente se conecte ao outro, que a gente se relaciona com o outro, a gente vai querer fugir daquele lugar. A gente não vai querer estar naquele lugar. Nós não podemos ter a crença equivocada na nossa vida, na nossa caminhada, que somente a fé e o compromisso com o crescimento espiritual vai manter um grupo de pessoas, vai fazer com que aquele grupo permaneça, com que aquele grupo cresça. Isso não é verdade. Isso não é
verdade para a vida de ninguém, de nenhum de nós. Ninguém fica em um lugar que se sente desconfortável. Talvez até devesse, né? Porque o lugar que nos traz desconforto faz com que a gente mude a nossa realidade, né? Mas o ser humano não é assim. A pessoa não fica onde ela se sinta desconfortável, né? Elas não permanecem. O que nós precisamos em nossos pequenos grupos é deixar que as pessoas escolham se elas querem ficar ou não, sem pressões, sem obrigações. A primeira atitude nossa é se conectar ao outro, é se relacionar ao outro, é começar a desenvolver um relacionamento impactante que muda vidas, que muda um ao outro. É ir se aprofundando em conhecer, dando acesso para que as pessoas possam entrar. E se caso elas desejem sair por um momento, a gente não ficar ali com pressão, né? A gente não ficar ali com cobrança. Se a pessoa não se adaptar ao grupo, deixa experimentar outros, né? Deixa ela vivenciar outros momentos e não deixe com que elas se sintam culpadas por causa disso. Né? Não deixe que elas se sintam, muitas vezes, como se fosse uma pessoa sem compromisso, descompromissada com a graça e com a obra de Deus. Nós não podemos fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente cria no coração da pessoa, por exemplo, quando a gente relaciona a culpa, relaciona a falta de compromisso, a pessoa não querer ficar, a gente fecha o coração das pessoas para participar de um grupo pequeno, para participar de uma célula. Mas quando a gente vive a realidade diferente, quando a gente vive o buscar relacionar para se conectar, essa realidade muda. As pessoas, elas começam, mesmo que elas saiam, elas têm uma porta aberta no seu coração para uma outra oportunidade que possa surgir, para que ela possa participar de um outro grupo, né? As pessoas que não querem ficar, gente, não dificulte a saída delas, deixa elas irem. A palavra de Deus diz para a gente lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 20, diz ao nosso coração assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Não é o nosso papel apagar, não é nosso papel julgar, não é nosso papel esmagar aquele que já está sentindo destruído. Não, deixe ir, mas deixe o relacionamento aberto, deixe a porta para se relacionar aberta. Você e eu precisamos criar oportunidades para que as pessoas assumam um maior compromisso com amor, com graça, com o poder de Deus. Isso não pode ser forçado. Por exemplo, a espiritualidade não é forçada. E a gente não pode forçar também as outras coisas, né, numa vida de pequeno grupo. E o crescimento do pequeno grupo, de cada um, tem o seu ritmo, né, tem a sua maneira, até que o seu pequeno grupo se torne a sua família, até que o meu pequeno grupo se torne a minha família. Cada um tem o seu ritmo de se relacionar, o seu ritmo de se conectar. E o que você e eu precisamos fazer para que isso seja bem ajustado, como a palavra de Deus diz para a gente? Criar um ambiente onde as pessoas possam se conectar o suficiente para que a vida delas aconteça em Deus, na presença de Deus, no poder de Deus, né? O caminho que transforma estranhos em uma família espiritualmente forte, unida, é bastante simples, gente. É muito simples para a vida de cada um de nós. Primeiro, ser conhecido. Então, no grupo das nossas células, a gente precisa se conhecer. Conhecer o dia a dia um do outro. Conhecer os pensamentos uns dos outros. Conhecer o coração um do outro. Para que isso se torne uma amizade. E quando isso se torna uma amizade, gera confiança um no outro. A confiança que dá abertura para que a gente às vezes possa puxar a orelha, né? Para que a gente
às vezes possa cobrar um compromisso maior, que vai levar a uma vida de autenticidade, onde vocês serão verdadeiros uns com os outros, de responsabilidade uns com os outros. Os sermões são importantes? Sim, são importantes, gente, porque ele nos mantém focados em Deus. Então, compartilhar ali do sermão nos nossos grupos de células, nos nossos pequenos grupos, são importantes? Sim, porque eles fazem com que a gente se mantenha focado em Deus. Mas olha o que a gente precisa se lembrar, que é um processo como um todo, que precisa criar relacionamentos, né, espiritualmente profundos, para que a gente possa se conectar e para que o grupo aconteça, né? Pequenos grupos, pequenos compromissos, né, podem produzir relacionamentos de longo prazo. O segredo é a gente conseguir juntá-los por um longo prazo. E isso acontece como? Quando a gente se conecta, quando a gente se relaciona um com o outro, né? Não cobre, por exemplo, multiplicação do seu grupo a qualquer custo, a qualquer preço. Porque, como a gente disse na aula passada, as pessoas são como legos, né? Seus conectores precisam estar disponíveis. Os seus conectores são preenchidos. E quanto mais os conectores são preenchidos e fortificados e fortalecidos, os relacionamentos vão se aproximando, eles vão se tornando significativos, eles vão se maximizando, né? Aumentando, para que o pequeno grupo cresça e se multiplique saudavelmente, né? Por exemplo, a alta mobilidade da sociedade criou hoje uma cultura sem raiz, onde as pessoas não se fixam, onde as pessoas não permanecem, né? Uma cultura do anonimato, né? Combine aqui o desenraizamento com o anonimato e a gente vai ter um ambiente onde os relacionamentos são difíceis de se obter, onde os relacionamentos são difíceis de permanecer, mesmo para nós cristãos, né? Mesmo para a gente que crê, que tem fé, que declara Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Os grupos pequenos, as células, vêm resgatar isso para a nossa vida. E a gente precisa fazer direito, com relacionamentos, né? O que não dura são grupos que se tornam doentes, grupos que não se relacionam, né? Grupos que se reúnem somente para um encontro da célula durante a semana e depois cada um vive a sua vida. Não, a gente precisa se conectar. Pequenos grupos ajudam pessoas a desenvolver relações cristãs autênticas, a desenvolver relações cristãs transparentes uns com os outros, ou seja, um grupo de amizade. Um grupo onde que a gente se conecta para a vida, né? E esses grupos, quando eles se conectam para a vida, eles vão crescer, eles vão se multiplicar. E para isso a gente precisa de uma liderança, né? A gente precisa encontrar e desenvolver líderes. E como que a gente faz isso? Como que nós fazemos isso? Olha o que a gente precisa entender. Todo grupo que a gente vivencia, todo pequeno grupo, toda célula, né, os nossos grupos na igreja, é reflexão da sua liderança, seja para o bem ou seja para o mal, até lá fora, né? Todo grupo, como o seu comportamento, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, é reflexão, é reflexo, né, do que o líder propõe para a vida de cada um deles, seja para o bem ou seja para o mal. Você pode me dizer a qualidade de seus líderes e a gente vai conseguir dizer a qualidade do ministério, a qualidade do pequeno grupo, da célula, de como a célula se desenvolve. Tudo parte ali da liderança, né? Para o desenvolvimento de bons pequenos grupos, o que a gente precisa? De líderes certos, né? De líderes que estejam ali sendo reflexo, sendo espelho para a vida de cada um daqueles liderados. Bons espelhos, porque também podem ser maus espelhos, né? Como a gente disse aqui. O líder, ele não pode ser simplesmente um voluntário,
onde a gente chega lá e diz assim, quem é que quer ser? Não, nós não podemos fazer isso. A gente precisa de um processo confiável para identificar e recrutar melhores pessoas, as melhores pessoas para aquela função, né? Para aquela realidade. Nós precisamos ser realistas. Realistas como? Porque às vezes a gente quer olhar para a qualidade do outro, aí a gente implementa um padrão tão alto que ninguém consegue alcançar, né? O padrão não pode ser tão alto que ninguém se qualifique, ou um processo tão longo que ninguém, ou trabalhoso demais, que ninguém queira ficar, né? Que ninguém queira permanecer. Então, como que a gente pode ser um líder? Como que a gente pode criar e forjar um líder? Como procurar um líder para os nossos pequenos grupos, para as nossas células, né, que vão criar relacionamentos saudáveis, né, que vão entender que a gente precisa se conectar, que vai fazer com que as pessoas se conectem um com o outro. Sabe o que é a primeira coisa que a gente precisa procurar de um líder? Fervor espiritual. Esse é um traço importantíssimo para a vida de um líder. Aquele que tem um relacionamento crescente com Jesus. Deixa eu dizer para vocês, fervor espiritual não é a mesma coisa que maturidade espiritual, certo? Não são as mesmas coisas. Às vezes, por exemplo, alguém que é maduro na fé, que tem muito conhecimento, não tem fervor espiritual. Ele não consegue ter o fervor espiritual necessário. E muitas vezes, para uma liderança, o fervor espiritual é mais importante. Nenhuma quantidade de dons, conhecimentos, né, ou habilidades pessoais compensa, gente, a ausência do fervor espiritual. Fervor espiritual esse que é caracterizado pela obediência à luz de Cristo em nós. Né? A presença de Cristo em cada um de nós. Olha como a gente pode ver essa realidade. O apóstolo Paulo, quando ele ia de cidade em cidade, de região em região para pregar o evangelho, ele pregava ali, convertia uma multidão de pessoas e ele precisava ir para uma outra região para continuar a sua missão, né? Para continuar a desenvolver a missão que Deus deu para ele. O que ele precisava fazer? Ele precisava deixar um líder ali. Tinha líder maduro naquele lugar? Não, porque as pessoas acabaram de se converter, mas tinham aqueles mais fervorosos. E era esses que ele deixava lá. Deixava lá para poder continuar a cuidar do rebanho. Pessoas que estavam dispostas e prontas para crescer espiritualmente, para alcançar a maturidade. Eles tinham fervor espiritual e isso era importante o suficiente para manter a união entre eles, né? Para manter a vivência entre eles. O que a gente precisa tomar cuidado? Não colocar um padrão alto demais, que vai culminar na escassez de líderes qualificados para a gente achar para um pequeno grupo. O que adianta, por exemplo, citar e saber a grande comissão de Deus para a vida da gente, mas não fazer, mas não começar, né? Não saber como fazer a grande comissão. O fervor espiritual nos leva, né, a ter intrepidez, a ter ousadia, né? Outra coisa que a gente precisa, os líderes, eles precisam ter o seu relacionamento caloroso, ou seja, ele precisa saber criar relacionamentos calorosos. É o segundo traço para um bom líder. Pergunte, a pessoa é simpática? A pessoa gosta de estar perto de pessoas e as pessoas gostam de estar perto delas? Seria divertido sentar numa mesa para comer com elas, para estar com essas pessoas? Quem não sabe, gente, quem não sabe ter um relacionamento caloroso, sabe até jogar bem, sabe até liderar bem, mas rapidamente vai esvaziar a caixa de areia. Rapidamente vai fazer com que as pessoas fujam,
porque ela não sabe ser calorosa, ela não sabe conquistar, ela não sabe atrair as pessoas para perto delas. Então, pessoas sem calor relacional não mantêm um grupo. Rapidinho o grupo vai se dissolver, rapidinho o grupo vai ser esmagado. Não importa quanto treinamento ou quanto habilidade tenham. Quem que a gente deve evitar para a liderança? Nós precisamos evitar aqueles que se acham super espirituais. Isso mesmo, gente. Sabe? Aquelas pessoas que se acham melhores do que os outros e muitas vezes esmaga a autenticidade do grupo, que as pessoas elas ficam com medo, né, de dar a sua opinião porque tem alguém ali que se acha aquele, o sabedor de tudo mais, o mais espiritual que todos os outros, né, que vai muitas vezes quebrar a honestidade do grupo. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa evitar líderes assim, né? Outra coisa, guerreiro de um único assunto. A gente precisa também evitar líderes assim, sabe aqueles lá que só a verdade dele é que está certa, né? Só o ponto de vista dele que está correto, né? Aquele que só tem uma lente, que só consegue enxergar uma realidade, que só consegue enxergar um jeito, não são bons líderes. A gente precisa evitar esse tipo de liderança em grupos pequenos, né? Em células. E onde a gente encontra então? Onde é as melhores piscinas ou as piores piscinas que a gente precisa ter e que a gente precisa evitar para encontrar bons líderes para os nossos grupos pequenos? Melhor do que saber o que procurar é saber onde procurar, certo? Então vamos lá. As melhores piscinas de pesca estão dentro do próprio grupo pequeno. É o melhor lugar, gente, para experiência. É o melhor lugar para você ver quem é ali que está disposto a crescer, a aprender e a assumir uma liderança saudável, sabe? Para um grupo pequeno, para uma vida de célula. Eu sempre falei isso para os nossos líderes, para os nossos supervisores. Não procura gente de fora, não. Às vezes nem procura alguém que é antigo demais na igreja. Procure aquele que está disposto ali dentro do seu grupo, né, que dá o coração, que dá a alma, né, por a vida de cada um, que sabe se relacionar bem. É sempre mais fácil moldar um novo líder que ainda não conhece tudo do que moldar alguém que já tem todas as respostas, que já diz assim, não, já sei, eu não preciso aprender mais nada. Gente, as piores piscinas para a gente ir lá para pescar um líder são aquelas pessoas que já ocuparam cargos de liderança antes, né, em outros lugares e que se acham o sabedor de todas as coisas. Então a melhor piscina é dentro mesmo do seu pequeno grupo. Aquele às vezes que nunca liderou, mas que está disposto a liderar, né? A melhor maneira de recrutar líderes, sabe é fazendo como? É pedindo recomendações. Vai vendo com as pessoas do seu pequeno grupo. Ei, o que você acha dessa pessoa? Como que você acha que ela se desenvolve? E a pior maneira é pedir voluntários. Quem aí se disponibiliza? Não, a gente precisa ter um olho atento. Aquele que tem fervor espiritual, aquele que sabe ter um relacionamento caloroso. E cuidado para você não assustar um líder em potencial. Sabe, às vezes a gente chama alguém para poder fazer parte de uma liderança e a gente começa a falar tudo do que ele vai enfrentar no ministério. Calma, gente, calma. Cada coisa no seu devido tempo. Chame para viver o reino, a graça de Deus, o poder de Deus. Não crie um preconceito na vida da pessoa antes de assumir uma liderança. Não exija tudo, sabe? Às vezes a gente chama alguém para liderar e a gente quer exigir que a pessoa saiba tudo. Aí a gente acaba fazendo com que essa pessoa fuja. Não queira viver aquilo, porque ela vai se sentir incapaz, né? Porque ela vai se sentir acuada. Então, nós encerramos hoje esse momento aqui dizendo para cada um de nós, né? Vamos fazer com que os nossos pequenos grupos sejam bem ajustados, né? Entendendo
que o relacionamento e a conexão com as pessoas são importantíssimas para que elas entendam a verdade de Deus. Para escolher líderes para continuar no processo, conforme vai crescendo as nossas células e os nossos pequenos grupos, vamos estar atentos a essas orientações para a vida de cada um de nós, né? O líder não pode ser um voluntário, a gente precisa estar atento àquele que tem fervor espiritual, aquele que sabe se relacionar, que tem um relacionamento caloroso um com o outro. Amém? Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer sempre na graça e no poder de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, Pai, para nos ajudar a sermos pessoas que se conectem, que se relacionem umas com as outras, que vivam o poder da graça, da amizade que leva o transformar do Senhor para a vida de cada uma das pessoas, Pai. Pai, nós te pedimos também que na nossa vivência como líderes, a gente também saiba encontrar outros líderes, Pai, que vai acrescentar no nosso meio o fervor espiritual, Pai, o calor de um bom relacionamento, para que a gente possa viver sempre a Tua graça, o Teu poder, para que a Tua palavra que nos transforma também possa transformar a vida de outras pessoas através de cada um de nós. Nós te pedimos e somos gratos a Ti por tudo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula, né, na nossa próxima Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe cada um de vocês. Amém?